Olá, boa, boa! Esse mês é o mês das mulheres. Dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Desde já, eu quero parabenizar aqui em nome do Consciência Pod a todas as mulheres por esse momento tão especial. Aliás, vocês fazem parte todos os dias das nossas vidas. Em especial, eu quero agradecer a minha mãe, minha irmã, minha esposa, minha sogra e também a todas as mulheres que sentaram aqui na bancada do Consciência Pod. Eu agradeço a todas e vocês são especiais. Mulheres, vocês são especiais. E elas, as que sentaram aqui, vão deixar para você também, mulher, uma linha consciente de homenagem ao teu dia. Feliz mês das mulheres aqui no Consciência Pod. Mulheres que inspiram, que fortalecem e que transformam o mundo. Que nós possamos, extraordinárias que somos, continuar lutando por um mundo com mais igualdade, valorização e respeito. Feliz mês das mulheres para todas nós. Boa, boa! Olha nós aqui novamente falando sobre consciência. Eu sempre tenho reforçado, você consciente, você aborda assuntos, entra em locais, sem ficar refém, sem ultrapassar a linha de limite. É isso mesmo. Eu tenho o prazer hoje de trazer como convidado esse que é uma referência, principalmente no tema teológico e com a vivência no meio de jovens. Pastor Jonas José. É isso mesmo, meu amigo, seja bem-vindo. Eu quero agradecer para a agenda dele, você ouvinte. Ele muito gentilmente nos atendeu, ele abriu um espaço ali na agenda e falou, não, eu preciso estar junto ali. E obrigado por você vir atender o nosso convite, pastor. Você, nesse trilhar jovem, já está 3, 4... Rapaz, é muito livro escrito já. Seja bem-vindo. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando a gente. Um prazer estar aqui, obrigado, meu amigo, pelo convite, estar nesse podcast e poder, nesse momento, também compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória ministerial e dos livros que eu escrevi. Não são tantos assim, são 2, sendo que um foi traduzido para o espanhol. Maravilha. E daí eu tive participação em mais 2. Ó, então, para você ver que o escritor aqui é internacional. Ô, meu amigo, e eu vou contar a história porque esse livro foi traduzido para o espanhol, inclusive. Bom, o tema desse podcast é consciência. Eu sempre digo, pastor, que quando nós temos consciência, seja qual o tema for, tudo fica mais claro, clareado. E assim foi a tua trajetória. O pastor tão jovem, com grandes responsabilidades, principalmente voltado aos jovens aqui no campo de Presidente Prudente. O pastor, ele vai falar essa responsabilidade que veio na mão dele com o ambiente jovem. Como que é isso, pastor? Bom, bem, eu trabalho com a juventude, né, da Assembleia de Deus, do Belém, no campo de Prudente, tem 14 anos. 14 anos, hein? 14 anos atrás, eu recebi uma ligação, o saudoso pastor João Carlos Padilha me ligou, estava voltando de um culto, e quando eu voltava desse culto, ele me ligou, eu preciso de você à frente da juventude. E desde então, há 14 anos eu estou trabalhando com essa turma. Eu amo trabalhar com jovem, e agradeço pelo fato de você falar que eu sou tão novo, mas eu já quarentei, eu já estou com 40, mas nesse período eu tive o privilégio, então, de trabalhar com essa turma, estou trabalhando, nossa juventude passa aí de 5 mil jovens no campo. E recentemente, pastor, o senhor teve um evento esse ano que é marcante no período ao qual os jovens, vamos falar no âmbito espiritual, fica bem vulnerável, que é o tema carnaval. Sim. Às vezes o jovem tem muita modalidade de sugestões, opções, e esse ambiente que o senhor hoje lidera nesse momento também, que é um encontro nesse período, foi impactante recentemente agora, né? Sim, o carnaval, na verdade, é apenas uma maquiagem de todas essas possibilidades, porque é um fato que o carnaval é o maior índice de homicídio, é o maior índice de suicídio, é o maior índice de acidente de carro,
é o maior índice de briga entre família. E é nesse período turbulento que o Brasil passa, e que a polícia pode dizer melhor do que eu, e os médicos e o pessoal da saúde, é o período que a juventude evangélica se reúne, não é? E ela se reúne em um local, que é a nossa igreja sede, na Rua Bela. Nosso pastor é o pastor Samuel Padilha. E ela se reúne para adorar a Deus, para oferecer louvores a Deus e também para ouvir a palavra de Deus. Esse ano, por exemplo, foram quase 2.000 camisetas que foram vendidas para essa turma, o uniforme que a gente utilizou. Então são 4 dias, começa sábado à noite, vai até terça-feira à noite, e são dias assim maravilhosos de proteção. Exatamente. Eu vejo ali que é um ambiente, a esfera espiritual fica muito bem elevada. Sim. E os jovens se conectam ali nesse ambiente divino, vamos assim dizer, né? Que é para todos aqui que nos assistem, o ambiente espiritual ele é muito aguçado nesse momento ali. E os jovens passam até por um renovo, um recarregar de bateria, é isso, né? Exatamente. Quando eu falei proteção, porque a religião, ela dá proteção. É uma pessoa que ela frequenta uma igreja, um jovem que toma essa decisão de frequentar a igreja, de servir a Deus, ele é protegido de todas essas situações que o mundo oferece. E, além disso, ele também vai ser reabastecido. Nosso congresso é como um lugar, é um posto para você reabastecer o seu tanque emocional, o seu tanque espiritual, para você seguir durante o ano animado e com muita vontade de sonhar e de realizar sonhos. Que fantástico. Agora, traga uma linha consciente. Você, o pastor Jonas, jovem lá na escola, lá no teu, vamos falar do colegial, ginásio, quem que era uma fonte inspiradora ali dentro que você observava, às vezes, no ambiente escolar, falava, poxa, esse professor me inspira. Traga uma linha consciente nesse momento aí, que teve nesse ambiente escolar ou até mesmo familiar, ou até mesmo na época dentro da igreja, quem que era a tua linha de referência para ser uma futura inspiração tua hoje, que hoje o pastor com certeza vivencia, né? É coisa prática daquilo que talvez você lá no passado se inspirou. Quem que é essa pessoa? Bom, a inspiração familiar é minha mãe. Sim. Almira, ela sempre foi minha inspiração. Eu só não nasci dentro da igreja no dia que nasci, porque não era dia de culto. Então, a minha mãe é aquela mulher que sempre está na igreja. Então, 29 de agosto de 1983, eu nascia no hospital em Votorantim, próximo a São Paulo. E a minha referência familiar é minha mãe, a primeira referência. Na escola, eu tive algumas professoras e alguns professores que marcaram a minha vida. Eu sempre digo que o professor que marca o aluno é o professor que ama o aluno. Sim. E o aluno percebe esse amor no olhar. E é um professor que tem preparo, que faz você gostar de uma matéria que talvez você nem gosta. Então eu tive essa referência. E dentro da própria escola, a minha referência foi o pastor José Satiro dos Santos, que inclusive ele fez a apresentação do meu segundo livro. Eu estava no 2º grau lendo o livro Missões em Cúcuta. Esse livro é um fenômeno. E ele escreveu esse livro contando como que ele saiu do Brasil e foi para a Colômbia. O senhor falando do pastor Satiro, o saudoso meu pai, sim, tinha esse pastor como referência, uma vez que eles encontraram ali no Templo do Belém, em São Paulo, numa das convenção, né? E ele tinha também, por coincidência aqui, o pastor trazendo uma linha de inspiração de pessoas que impactam as nossas vidas, sim, né? Esse foi um professor que impactou e hoje está tão próximo, e hoje eu posso falar também que o meu saudoso pai, ele tinha o pastor Satiro como uma referência no meio de levar a palavra. Que coisa interessante, hein? Então, na escola foram esses professores, o pastor José Satiro, minha mãe, e depois, obviamente, outras referências vieram, como o saudoso pastor João Carlos Padilha, pastor Carlos Padilha, e, obviamente, atualmente, pastor Samuel é uma referência para mim, que é o meu pastor. Hoje eu sou casado, minha esposa é minha referência. E pessoas que Deus colocou na minha vida ao longo desses 40 anos são pessoas que Deus tem colocado e tem sido referência para mim. Que bênção. Agora fala para mim, tá? Teve essa referência, começa a se capacitar. Então, nessa capacitação, são referências. Opa, a capacitação vem a responsabilização.
a responsabilidade. Aí o senhor vai estudando, se formando. Hoje o senhor está prestes a ter o título, ou já está oficialmente doutor em teologia. Como foi esse momento de entrar nesse tema de capacitar-se no âmbito da teologia e a horizontes? É igual o senhor falou, pessoas são preparadas por Deus, vêm sendo colocadas em nosso caminho e hoje, vamos falar aí, está sendo uma referência como no âmbito de jovens, referência também no âmbito de ministração, conferencista. Hoje o pastor Jonas também tem vasta agenda aí em congressos, ministrando em vários templos pelo Brasil, mundo afora. Eu sei que fora do país também o pastor teve essas experiências. Então, como que tem sido isso, pastor? Esse momento de capacitação para aquilo que aqueceu no coração do pastor. Bem, eu ouvi uma frase uma vez, e essa frase diz o seguinte, que sucesso é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Sucesso é quando o preparo se encontra com a oportunidade. E eu, ao longo da vida, me preparei. E, automaticamente, ao me preparar, as oportunidades apareceram. Então, eu terminei o meu 2º grau. Depois, eu fiz um curso de administração, um curso rápido. Eu fui trabalhar na igreja e precisava fazer um jornal, então eu fiz um curso na época de PageMaker, um curso eu lembro do de CorelDRAW. Depois eu fiz um curso de fotos, eu fiz. E depois eu me ingressei na UnoOeste aqui fazendo gestão de negócios. Fiz esse curso, é um tecnólogo. Na época, o MEC permitia a integralização de crédito. Então, você pegava o que você aprendeu na igreja, o seminário, levava para uma universidade e saía de lá com graduação reconhecida pelo MEC. Eu peguei o meu certificado da igreja e levei para o Mackenzie, em São Paulo. Fiquei 1 ano no Mackenzie e me formei graduando-me em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. De lá fui para Curitiba e fiz mestrado na Faculdade Batista do Paraná, FABAPAR, uma faculdade muito respeitada. E fiquei 3 anos e terminei o meu mestrado. Da FABAPAR fui para PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde comecei o meu doutorado há 4 anos. Pela graça de Deus, estou já muito breve defendendo a minha tese e recebendo essa titulação de doutor em teologia. Ah, tá. Agora, tudo isso é possível. E eu vou falar, no ambiente, quando você está solteiro, toda essa responsabilidade, ok. Mas o pastor também casou novo. Eu também casei novo. E como que faz para conciliar? Como que foi isso? Poxa, é uma experiência, é desafiador, vai. Essa é a palavra, né? Conciliar vários estudo, aí tem esse momento abençoado que Deus nos traz a família, e tem um ministério também, o pastorado local, e pastor também dos jovens, mais de 5.000 jovens aí. E como que foi esse dinamismo, vamos falar assim, para conciliar tudo isso? Como que o senhor traz a graça de Deus é natural, mas tem um método de organização que tem que ser bem consciente, não é? Bem, eu me casei com 19 anos, né? E minha esposa está aqui comigo hoje. Eu também, 19 anos. Nós temos hoje 21 anos de casado. Eu tenho certeza que ela nunca pensou em divorciar, mas me matar várias vezes. Então, nesse processo de estudos, no início do casamento, você é imaturo. Então, eu lia muito, né? Como eu gosto muito de ler, estudava. E o tempo foi passando, obviamente eu fui percebendo que ao ser casado, como disse o apóstolo Paulo, as prioridades precisam ser para o casamento, para a sua esposa. Depois vieram os filhos. Então, eu tenho procurado administrar isso da melhor forma possível. Em que sentido? Priorizando aquilo que é necessário. Então, o primeiro lugar é Deus, sempre. Você nunca pode deixar de ter o seu devocional diário, a leitura da sua Bíblia, a oração. E segundo lugar é a sua família. Eu nunca vou avaliar alguém apenas por sua apresentação em público, mas sim por sua vida em família. Você conhece um homem, o caráter de um homem quando você conhece a família dele. Você conhece uma mulher quando você conhece a família dela. Exatamente. Então, eu tentenho tido um apoio muito grande da minha esposa e dos meus filhos. Eles têm estado ao meu lado. Algumas vezes eu passei 15 dias fora de casa estudando. Minha esposa, com todos os desafios, cuidou dos filhos.
e depois eu voltei e ela enfrentou tudo isso comigo. Então eu sou muito grato a Deus pela minha família e reconheço que tudo que conquistei até hoje é pela boa mão de Deus e pelo apoio incondicional da minha esposa e dos meus filhos. E ter muito bem clarificado isso, né? É claro que a base hoje, né? O tema família hoje está tão... às vezes a sociedade quer tão relativizar o tema família, mas desde que tudo existe no mundo, é proveniente da família, né? Por mais que queiram fugir, não existe... não tem como tirar fora essa base. Então, essa consciência foi muito forte, e é muito forte, e é o segredo aí dessa dinâmica toda do pastor local no setor, pastor de jovem, evangelista aos templos que vai, leva a palavra. É esse o segredo, né? Eu tinha um conceito de que, assim, aquela ideia de que pastor não pode tirar férias, não pode descansar. Isso é um grande erro. Sim. Eu tenho amigos que estão com estafa, estão com ansiedade, estão com depressivos, porque simplesmente estão ali no seu trabalho na igreja, indo para o culto todos os dias, e a família fica em segundo plano, os projetos pessoais também, e não é isso que Deus planejou para nós. Sim. Deus nunca planejou para você trabalhe o ano todo e descansa 10, 15 dias. O projeto de Deus é sempre trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso. Veja que o dia começa descansando, porque o dia começa a que horas? 0 horas. Você está fazendo o que essa hora? Exatamente. Você está deitado, você vai dormir. Então Deus diz assim, eu quero que você comece o dia já dormindo, descansa 7, 8 horas, 6, 7, 8 horas de sono e depois você começa seu dia pela manhã. Porque essa máquina tão perfeita, né, o corpo, a mente, se não tiver todo os devidos ajustes ali bem, vamos falar assim, no devido lugar, no ponto ideal, o corpo padece, né? Isso é fato, né? É o que o senhor está dizendo aí. Muitos, às vezes, talvez inverte a ordem do nosso... As prioridades. Prioridade, né? E o corpo é a parte cronológica ali, você tem que ter todo esse respeito, né? Não é um super-homem, a gente tem a limitação, né? Tem a limitação e precisa ter os cuidados, não é? E com base nisso, foi onde que surgiu? Então, aí o senhor foi observando, eu preciso escrever alguma coisa aqui falando sobre isso também. Como que foi esse momento também, que foi nascendo, brotando? Eu preciso colocar em algumas páginas aquilo que eu estou vivenciando. Como foi esse momento também? Bom, o primeiro livro que eu escrevi foi A Excelência do Líder Aprendendo com Jesus. Focado nessa câmera aqui, ó, que depois vai dar um zoom aí, Isso, ó. Esse é o livro de quem tá com experiência, tanto no âmbito espiritual e também a parte, né, de gestão prática, né? O livro As 10 Qualidades, o maior livro de todos os tempos, nasceu através de uma reflexão bíblica. Então, essa reflexão, ela surgiu através de João 6, eu estava lendo aquele texto da multiplicação de pães e peixes, aí eu pensei o quê? Muita gente focaliza a multiplicação, o milagre em si. Então, eu olhei aspectos da liderança de Jesus dentro daquele texto e comecei a escrever. Então, quando Jesus chega ali, a multidão está em volta. Isso é ofício. O líder só é líder quando tem seguidores. Sim. De repente, Jesus leva os discípulos para uma montanha antes de atender a multidão. Isso é amizade. A amizade de um líder importa muito. As pessoas que você convive dizem muito sobre quem você é. E de repente Jesus olha a multidão e vê uma multidão muito grande e diz, eles estão como ovelhas sem pastor. Isso é visão. A visão determina o que você é e o que você será. Você nunca irá além da sua visão. A sua visão é o seu teto que faz você crescer mais ou menos. E de repente ele pergunta para Filipe, o que a gente vai fazer com esse povo? Isso é o teste. Deus não tenta, mas Deus testa. E líderes são testados pelas dificuldades da vida. E quando Filipe diz, eu não sei o que vou fazer, o texto diz, Jesus já sabia. Isso é atitude. A minha atitude determina a minha altitude, onde eu quero chegar. E de repente Jesus, ele vai encontrar uma oportunidade maravilhosa, porque o Filipe não tem nada, o André não tem nada, mas o André diz, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. O verdadeiro líder, ele busca oportunidades, ele dá oportunidades a outros, ele empurra e não puxa, ele não tem problema quando alguém está no holofote, ele não tem inveja de quem aparece. Porque André poderia dizer,
o rapaz, me dá essa marmita e fica na sua, porque quem é discípulo de Jesus aqui sou eu, não é você. Exato. Mas ele disse para Jesus, está aqui um rapaz que tem. Eu não tenho, mas o rapaz tem. Pode promover o rapaz. É um combo de gestão aí. Eu tô só na metade, eu não vou falar tudo, porque aí o pessoal compra o livro. Então, exatamente. É por aí que tem que ter exatamente isso. Então, a gente precisa colocar essa parte de gestão que muito se fala no mundo secular, mas a essência divina é a base. Maior líder que foi Jesus, que é e sempre será, tendo em base certa a nossa referência, sim. Pronto. É sucesso um atrás do outro, né, pastor? E vale lembrar também, meu amigo, que esse livro foi traduzido para o espanhol. Está nas minhas mãos, né? La Excelência de Líder. Você habla assim, ó. Eu não sabe falar muito. E esse livro nasceu através de uma ida minha para Pucallpa, no Peru. Sim. Então eu estive em Pucallpa por 14 dias e ministrei aos obreiros e líderes peruanos esse material precioso. O mundo hispânico é muito grande, você vê que ao redor do Brasil todo mundo fala espanhol, só a gente fala português aqui. Todos os países em volta falam espanhol e tem uma moçada que está muito animada com o espanhol, estudando, e eu creio que esse livro, além de ajudá-lo na questão da liderança pessoal e para poder ingressar na vida profissional, religiosa, em outras áreas, também vai ajudá-lo na questão do aprendizado. Aí, ó, você da nossa audiência aí, jovens, nós temos ouvintes, pessoas que nos acompanham lá da Espanha, ali de Portugal, e ali, tem até da França ali também, pronto. Tem aqui, ó, um material bem acessível à região aí, toda que tem o espanhol também aguçado, além da língua oficial, mas o espanhol também está aguçado. Pronto. Uma obra excelente. E qual foi esse momento do outro livro? Aí, esse foi o ponto de partida. Aí o senhor não parou. Opa, surgiu o segundo. Depois desse livro, eu não tenho eles em mãos, eu participei de mais 2. Sim. Que são editoras que reúnem autores. Sim. E você participa como coautor. Sim. Então, no primeiro, eu tratei um pouco sobre a história das Assembleias de Deus do Brasil. Sim. E no segundo, eu fiz um artigo em memória ao saudoso pastor Padilha. Sua liderança, sua família, seu impacto, as igrejas que pastoreou, a influência que exerceu no Brasil. E pastor Carlos Padilha, para quem não sabe, foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, sendo pastor assembleiano. Isso é década de 70, ele está em Assis, cidade de Assis, São Paulo, pastoreando na Assembleia de Deus, e o pastor da Presbiteriana lê o texto de Atos 2 e diz para a esposa: eu creio que o Espírito Santo ainda pode batizar em línguas hoje. Obviamente que a sua denominação tradicional não crê no batismo com o Espírito Santo e no falar em línguas. Sim. Crê na habitação do Espírito, tudo mais. E foi até o pastor Padilha pedir explicações. O pastor Padilha explicou o texto, ele orou e, segundo o seu relato, Jesus o batizou com o Espírito Santo. Que experiência! Há, obviamente, uma reunião. Sim. Ele não pode permanecer na sua igreja de origem, mas 200 pessoas de sua igreja também crêem na mesma doutrina. Olha. E o pastor Padilha vai até um rio com ele. E essas pessoas querem ser batizadas por imersão, porque eram batizadas por aspersão. Sim. E o pastor Padilha diz a ele: como o senhor nunca foi batizado, vamos fazer assim, eu batizo o senhor primeiro, depois nós dois batizamos todos os demais. Ali nasce a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que também tem um foco muito forte em Maringá, a Presbiteriana Renovada, mas o pastor Padilha consta, inclusive, nos registros históricos da Presbiteriana do Brasil, o reverendo Abel, que foi o pastor presbiteriano de Assis, que o pastor Padilha falou sobre o Espírito Santo para ele. Que bênção. Bom, é muito... A gente vai, né? A famosa prosa. Vamos proseando, vamos descobrindo e aprofundando, né? Estudando. São coisas que temos que trazer à memória, lembrar de quem nos trouxe até aqui, no âmbito espiritual, trazendo a mensagem, a palavra. Eu também tenho muito forte, né? Meus pais, a época da conversão deles, o meu tio, pastor Gerson Filito, do campo vizinho aqui também, trouxe a mensagem. Então, ter muito claro, ou seja, entender que a mensagem chega até nós, muda a nossa vida e continua
um novo rumo na história é importante. Ou seja, a nossa memória ela tem que ser muito grata sempre aos que empenharam tempo para nos trazer e facilitar a vida, né? Nunca a gente pode esquecer das pessoas que nos ajudaram, pessoas que foram bênçãos para nós, pessoas que marcaram a nossa história, porque isso vai sempre nos manter em humildade. Sim. Né? A arrogância, ela precede a ruína e a queda. Então, quando você lembra que você só está aqui, você chegou onde chegou, porque pessoas te ajudaram, pessoas emprestaram o carro um dia que você estava sem carro, pessoas levaram a cesta básica num dia que você estava desempregado, pessoas te ofereceram a oportunidade de trabalho. Essas pessoas, se ainda estão vivas, precisam receber de nós uma mensagem do WhatsApp, quem sabe agora mesmo, apenas para dizê-las, muito obrigado pelo que você fez por mim. Isso pode mudar o dia dela e vai mudar o seu dia também, porque a gratidão é a memória do coração. É o maior exemplo do nosso líder Jesus Cristo, né? Que o exemplo que ele deu foi servir, né? O maior de todos, aquele que serve, né? Aquele que serve. É muito... Eu sei que tem hora que a gente não quer ficar não quer sair da nossa linha de conforto para servir, mas o ponto de abrir portas que antes não tínhamos é o servir, né? E é isso que o senhor falou, né? A gratidão leva a gente a servir, né? A liderança servidora que explodiu no Brasil nos anos 2000 com o livro... O monge executivo, Sim. Que nasceu primeiro nos Estados Unidos. Na verdade, essa liderança servidora, ela já está nos evangelhos. João 13, quando Jesus pega a toalha, a bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Liderar é servir, né? E quem não serve, para nada serve. Jesus Cristo, ele serviu e por isso liderou. Então, ontem eu falava sobre a autoridade. A autoridade nasce da influência, a influência nasce da liderança, e a liderança nasce do serviço. Quando eu sirvo pessoas, eu lidero pessoas, e ao liderar eu influencio, ao influenciar eu exerço autoridade sobre elas. E como que foi fazer esse ambiente, né? O senhor está acostumado vamos falar, em púlpitos das igrejas, e aqueceu no teu coração também, de estar também dentro de instituições, órgãos, empresas, levando uma visão, né, que o senhor escreveu o livro. Como foi essa experiência também? Aquele dia que o primeiro convite veio, eu falei, o senhor deve ter falado, hoje é o dia que eu tenho que estender fora um pouco mais dos ambientes do templo, um pouco mais fora, levando as instituições. Como foi esse momento, pastor? Na verdade, há um conceito entre nós, pastores pentecostais, pastores das Assembleias de Deus, outras denominações, de que a nossa atuação ela é feita dentro do ambiente litúrgico, de que eu sou pastor de ovelhas e a minha responsabilidade é com a igreja local. Isso é uma verdade, mas isso cria barreiras para eu não romper essas barreiras e entender aquilo que eu estou estudando, inclusive no doutorado, teologia pública. Teologia pública é o meu tema da tese de doutorado, e teologia pública nada mais é do que a ação pública do cristão do portão da igreja para fora. Que a igreja eclésia, chamados para fora, não é isso? Exatamente. É a igreja sendo sal. Né? Exatamente. Eu não sou sal do templo, nem luz de igreja. Jesus disse, você é sal da terra e você é luz do mundo. Bem colocado aqui. Bem colocado. Muitos têm essa parte da Bíblia aí, ó. Aqui, ó, tá um exemplo bem didático. Exatamente. Bom, bem rapidinho, só para a gente entender, o projeto de falar fora da igreja nasceu através de um convite da prefeitura de Regente Feijó. Sim. Infelizmente, Regente Feijó, apesar de ser uma cidade pequena, o índice de suicídio é muito alto. Então, o pessoal da saúde me convidou para dar uma palestra para uns 30 profissionais da saúde ali. Sim. E foi uma palestra difícil falar sobre suicídio, mas eu disse sim, pesquisei e fui em busca. Dessa palestra, nasceu a outra palestra, quando eu falei para 250 professores, toda a rede pública da cidade, o meu livro, A Excelência do Líder. Eles gostaram e a turma da saúde agora me convida. Eu falei para uns 300 médicos, enfermeiros, enfermeiras, todo mundo que trabalha no hospital. De lá me convidaram para Indiana, para falar para a equipe de saúde de Indiana. E então eu comecei a ir para as igrejas também, várias igrejas no estado de São Paulo, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. E eu falei já essa palestra. A palestra em espanhol, inclusive, eu tenho pronta também. Se hoje qualquer país hispânico me convidar, eu tenho o livro em espanhol e tenho os slides em espanhol e tenho tudo
prontinho para levar essa palestra para qualquer lugar. Então já vamos fazer uma abertura aqui. Para chamá-lo, pode no teu Instagram, claro, chama no direct. Você de qualquer local que está aqui, ó, exemplos na área da saúde, da rede pública, seja municipal, estadual, quer levar um momento de reflexão. É um momento muito... pontos que são abordados ali de reflexão. E a pessoa vai se visualizar, vai ver que tem uma luz de esperança nas ações que ela está ali, talvez achando que não tem mais. E o senhor está sempre pronto para atendê-lo, né? E eu quero deixar claro, por exemplo, para falar para a área da saúde, tudo está preparado, focado na área da saúde. Então, há um conteúdo voltado para essa área. Para a área de educação, há um conteúdo personalizado, utilizando o meu material, mas personalizando para esse foco da área da educação. Equipes, como trabalhar em equipe, como que você flui, como que você se dá bem em uma empresa e você consegue lidar com os outros funcionários. Então, eu tenho esse material. E tudo isso também sem deixar de anunciar aquilo que é a essência do livro. Eu estava em uma igreja, um médico, conversando com ele, eu disse, olha, o meu livro é um foco num texto bíblico. Ele falou, não fuja disso. Mantenha esse texto, fale sobre Jesus. Você não vai estar evangelizando como numa cruzada evangelística, mas hoje as pessoas precisam ouvir sobre Deus. As pessoas precisam de paz, as pessoas estão doentes emocionalmente, muitas pessoas, e precisam desta mensagem. E pós-pandemia, ficou um pouco mais aguçado esse nível de necessidade, né? Exatamente. A sociedade clamando por esse tipo de apoio, né? Ô pastor, agora uma curiosidade minha. Qual foi dentro do âmbito da igreja, de igrejas, vamos assim dizer, qual que foi aquele púlpito ou igreja que o senhor antes, que não tinha ainda acesso, olhava e falava, nossa, é uma igreja que eu gostaria um dia, Deus permitindo me colocar ali, às vezes ministrar uma palavra, e o senhor se viu depois ministrando uma palavra em algum púlpito, igreja que era antes um ponto assim, poxa, é muito importante ali estar, ou seja, a amizade que tem ali, ou levar uma mensagem ali nesse púlpito, nesse templo. Existe esse momento de experiência que foi inusitado para o pastor? Olha, o John Wesley dizia que o meu mundo é minha paróquia. Então, nesse sentido, é importante que o pregador do evangelho ele mantenha-se sempre em humildade santa diante de Deus, entendendo que ao falar a 3 pessoas, a 30, a 300 ou a 3.000 pessoas, há que se ter o mesmo respeito, apresentar o mesmo conteúdo e falar com a mesma intensidade. Porque senão você começa a escolher o seu público. É meio que seletivo, né? Obviamente que na minha adolescência, o meu púlpito, o sonho era bairro de Furnas, a igreja que eu congregava lá no sítio. Um dia eu quero pregar nessa igreja. Passaram-se algum tempo e eu passei a ministrar. Pastor João Carlos me chama para a sede de Piedade, para ser um diácono. E eu olhava para o púlpito e dizia, um dia eu tenho desejo de pregar nessa sede. E pela graça de Deus preguei várias vezes. Quando eu venho para Prudente, a experiência foi a mesma. Um dia eu prego nesse púlpito da sede de Prudente. E Deus me deu a graça de ministrar nesse altar. E desde então, Deus tem me levado a muitas igrejas. Se eu posso dizer, uma das experiências interessantes, por exemplo, foi o púlpito do Bom Samaritano. É uma vigília que é realizada em Florianópolis e é como se fosse o sonho de muitos pregadores. Um dia eu quero pregar e eu não tinha esse sonho realmente assim, claro. E o pastor Marcos Romano, que é um amigo lá de Curitiba, um grande pregador, me indicou para o pastor Moisés e ele me levou ao Bom Samaritano e eu ministrei a palavra na vigília do Bom Samaritano. Através dessa ministração, eu fui convidado para gravar o meu livro, um curso, A Excelência do Líder, na Academia de Pregadores, que é uma plataforma que com 40.000 alunos, reconhecida mundialmente, e o meu curso está lá para a glória de Deus. Eu gravei, e então são experiências que Deus me deu ao longo do ministério. O senhor já citou aqui anteriormente, a hora que você vai se capacitando, sabendo que tem a palavra fala, crescei na graça e no conhecimento, graça e conhecimento, ou seja, Paulo também se capacitou muito nesse trajeto e oportunidades vão surgindo justamente nesse momento, né?
Daí, às vezes até uma mensagem que talvez foi preparada, ficou meio guardada ali, no exato momento, é esse momento que ela vem à tona, não é isso? É, exatamente. Eu, quando estou no carro com a minha esposa indo para as igrejas, a gente sempre conversa e diz, olha, ser convidado para ministrar a palavra em outras igrejas é um privilégio maior para nós do que para a própria igreja. Sim. Porque ao sair, você conhece gente nova, e você conhece muita gente especial, você conhece muita gente boa, você faz conexões, né? Pessoas são conexões. Assim como a porta, ela te dá acesso a ambientes, as pessoas são portas que nos dão acesso a novas oportunidades. Então eu sou muito grato ao meu Deus, porque ir às igrejas, pregar a palavra, me dá o privilégio de conhecer muita gente boa, muita gente querida, muita gente amada. É uma bênção. Uma Depresp, União de Jovens das Assembleias de Deus do Campo de Presidente Prudente. O senhor, pastor desse nome, né, que une esses jovens, a comunicação, vamos falar até mesmo o método de se organizar com os líderes, como tem sido são 12 anos, senhor? 14 anos. 14 anos. Esse momento, cada ano uma experiência nova, os jovens, o senhor tem muito fácil essa comunicação com eles. Essa experiência com a Umadepresp, como tem sido ano após ano, e vamos falar, a visão dos jovens que o senhor pegou agora, 14 anos para trás, agora nós estamos num ambiente muito conectado. Sim. Né? As plataformas digitais, elas estão vindo muito de forma rápida, né? Tudo que é tecnológico se propaga muito rápido. Como tem sido esse aproximar os jovens e com essa novidade de também adaptar a ferramenta que está tão veloz? Como que tem sido isso para o senhor? Olha, nesses 14 anos, eu enfrentei muitas dificuldades à frente da liderança. Muitos desafios que passei por dificuldades grandes em relação a montar equipe, a própria comunicação com esses jovens. Você tem mais de 100 igrejas espalhadas em 16 cidades da região, são 14 mil membros, então são pastores, e para você lidar com tudo isso não é fácil. Havia um bairrismo entre sede e congregação, que isso é muito vigente ainda hoje, né? Há um preconceito muitas vezes em relação às sedes, porque a sede é muito grande, porque a sede só tem gente metida, porque a sede só tem gente rica. E isso é um grande erro. A sede é a nossa mãe, a sede é de lá que saem as ordens, a sede é onde está o nosso pastor. E a sede tem muita gente especial, muita gente boa, assim como nas congregações também. Então, os 14 anos foram de desafios. Eu acho que se hoje eu pudesse olhar para a marca da Umadepresp, e o sucesso, e veja a palavra sucesso aqui no sentido do êxito espiritual, eu diria que é humildade e simplicidade. Você pega os 4 regentes da Umadepresp, 2 meninas e 2 meninos. Você não sabe quem é o primeiro e é o segundo, não tem essa de esse é meu hino, esse é eu que... Você percebe que os 4 estão trabalhando juntos. Nós, na liderança geral, somos em 4 líderes também. Então, há uma facilidade na nossa comunicação. No sentido da tecnologia, obviamente, há um grupo de WhatsApp onde eu comunico com a liderança. Sim. E essa liderança reproduz para o pessoal. O nosso Instagram precisa melhorar a cada dia e agora anunciar um novo projeto do pastor presidente, pastor Samuel, que é o culto em inglês, né? English Service, culto em inglês. E esse culto em inglês nós vamos começar, estamos reunindo o pessoal já, e vamos transmitir isso em WhatsApp, montar um grupo e anunciar o primeiro culto em inglês da Umadepresp de Presidente Prudente. E aí, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, realizar esse culto. Para motivar o pessoal a aprender inglês, para incentivar a nossa juventude sobre um segundo idioma e para mostrar que Deus deve ser adorado em todas as línguas, não é? E o senhor trazendo esse projeto, existem muitos jovens, né, capacitados nessa língua que querem contribuir, às vezes não se vê como ali ser acessível esse momento, né, de até a prática. Diz que o idioma do inglês ele é muito bem fluente quando se pratica em comunidades ali, em ambientes, 2, 3 pessoas. Então será um momento, com certeza, é uma experiência única, né?
A turma adolescente tá voando alto no inglês. Eles estão aprendendo inglês jogando videogame, eles aprendem inglês com música, né? Com música gospel na internet. E eu tô percebendo que tem uma turma muito animada para esse trabalho. Além disso, nós temos gente da igreja que realmente são professores de inglês, professores de escolas de idiomas, e é gente que tá pronta para trabalhar e tá muito animada. Então a gente vai cantar em inglês, a gente vai testemunhar, vai pregar, tudo em inglês. E igrejas no Brasil já realizam escolas dominicais em inglês. Mesmo conteúdo, porém a aula é dada em inglês. Isso também a gente pode chegar lá. Opa! E é um projeto para nosso campo de Prudente. Que bacana. Muito aí, ó, sabendo a prosa, a conversa aqui, a gente sabendo de muitas ações úteis, né? Para que os jovens sejam de uma forma direta ou indireta alcançados. E a ferramenta digital hoje tem sido uma grande aliada, né, pastor? Não pode se achar que não tem que se posicionar, não tem que estar nela, achando que não é o momento. Tem tudo a ver hoje, né? A internet é uma bênção, né? Se você souber utilizá-la, ela é uma bênção. E eu percebo e sinto essa necessidade de que a Almadepress precisa avançar muito mais na área tecnológica, e assim faremos, se Deus permitir, com a ajuda de Deus, com a ajuda de profissionais como você, e estar aqui nesse podcast é também uma oportunidade para refletir sobre a importância da gente expandir no âmbito tecnológico. Maravilha. Inclusive, ali o pastor local nosso do setor, pastor Sérgio das Neves, ele nos autorizou a colocar esse ambiente estratégico por trás ali das nossas redes sociais. Estamos num projeto piloto ali, através dos cultos Santa Ceia, fazendo um momento ali de cortes, e depois a gente vai ampliar, enfim. Eu acho que é bacana o projeto piloto ali, uma vez depois querendo ser estendido aos demais setores, eu acho que vai ser muito bem colocado, porque é o que eu disse a ele. Se não ter a visão de evangelização, ou seja, antigamente o folheto impresso Sim. era um meio de evangelismo, ainda é. Mas hoje o celular é um meio total de evangelismo. Então a gente sair fora e não querer evangelizar por ele, eu acho que não é sensato. Então aquele que observar muito bem isso, eu acho que vai trazer essa audiência que é virtual para o presencial, né? Parabéns ao pastor Sérgio Neves, vocês eu tenho acompanhado e eu tô achando muito interessante. Vocês fazem alguns cortes das mensagens dele, da mensagem que vocês também trazem. Isso é muito importante. A praça pública era o local que os adolescentes ficavam batendo papo. Hoje, a praça pública é o quarto, com o celular nas mãos. Então, há que se trabalhar isso com eles também, para que não haja um exagero, né, na questão da utilização das redes sociais, mas usando com responsabilidade, com equilíbrio, a gente consegue fazer muito para Deus através da internet. Inclusive, eu estou com um projeto, né, voltado aos jovens. Eu coloquei o tema Conectados por Cristo. É justamente isso. O jovem, ele não precisar achar que ele está ali apenas só para aparecer. Não, dá para, além de se posicionar de forma estratégica, colocar conteúdos que realmente ele acredita, né, naquilo que ele está se capacitando, e também um meio secular, seja carreira profissional, ele saber também se posicionar ali. E hoje, uma das funções mais em alta que a gente tem visto, e está deficiente de profissionais, ou seja, deficiente de profissionais que queiram fazer o trabalho estratégico certo, social media. Então, hoje, para se ter uma ideia, um profissional de social media, no mínimo de uma empresa para outra aí, em média de 350 até R$ 1.500, a pessoa pode ter o valor remunerado ali para cuidar de uma rede social. Olha então, imagina, você capacitado, então, jovem, você que está assistindo no link dessa bio aí, você pode clicar, fala com a gente. Por hora, o projeto tá no ambiente da igreja, mas eu estendo a todos aqui que estão nos ouvindo. A gente está fazendo no modo que aulas gratuitas, então não tem um custo. Porque eu quero colocar alguns insights para a pessoa refletir. Uma vez que tem um insight, poxa, é um mercado. Eu tenho atendido alguns clientes que os pais observam que os filhos têm esse potencial, mas talvez a comunicação está ruída.
A hora que a gente unifica isso aí e traduz, poxa, jovens querendo viver dessa renda da profissão social media. É importante. Inclusive, a gente abre para você, num culto da Amada Prece, para você ir até lá e passar essa mensagem para o pessoal. Inclusive no culto inglês, se você quiser. Vamos. Vai ter que falar inglês, obviamente. Não, a gente treina. Arrumamos um tradutor, não é? eu não vou falar que sou fluente, não, mas alguma coisa a gente entende, que pelo legal, menos, né? Que legal. Mas é importante. Eu vejo assim, ali no nosso setor local, estamos fazendo isso na prática, capacitando esses jovens com essa visão e estender ao campo. Aí é uma missão nossa. Eu vejo que os jovens, eles precisam ser alcançados de forma propositiva. Pastor, que pena que o nosso horário está quase finalizando aqui. Aos finalmentes, vamos concluir esse momento assim. Uma linha consciente, pastor, pai, esposo. Qual linha consciente que o senhor traz hoje? Todos esses frutos que o senhor, nesse trajeto, vem trazendo. E a gente já vai finalizando esse momento. Mas esse pastor, pai, esposo, amigo, enfim, o que o senhor pode trazer aí com uma linha consciente para até inspirar a nossa audiência, ver o pastor Jonas tão jovem, várias responsabilidades aqui, mas isso é o dom que Deus o aqueceu e ele faz com muita destreza. Compartilha conosco aqui esse momento tão singular, vamos assim dizer. Bom, eu também quero só divulgar o meu segundo livro, Quando Vem o Avivamento. Esse livro, ele nasceu através de uma experiência que eu tive com Deus, fazendo mestrado em teologia lá em Curitiba. Eu estava no quarto da igreja, hospedado, e eu estava assistindo uma live, inclusive, de uma conferência dos Estados Unidos, das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. E o saudoso pastor George Wood, que era o superintendente das Assembleias de Deus, pregava sobre Elias e Eliseu. Ali nasceu esse livro. Então esse livro trata sobre a vida do profeta Elias, o encontro de Elias com Eliseu e as obras que Deus utilizou a vida de Eliseu para realizar. Pastor José Satiro dos Santos fez a apresentação e o reverendo Hernandes Dias Lopes fez o prefácio desse material, que é muito precioso também para quem desejar. Eu, falando sobre inspiração, posso dizer a vocês que estou muito feliz pelo fato de que nesse primeiro trimestre de 2024, a revista de lições bíblicas juvenis foi de minha autoria. Eu sou comentarista da revista Juvenis. A editora CPAD é a maior editora da América Latina. São 150 mil revistas espalhadas para todas as Assembleias de Deus do Brasil. Eu tive o privilégio de ser o comentarista do primeiro trimestre de 2024. Isso para mim é maravilhoso. Só para traduzir aqui um pouco, CPAD é Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, né? E o pastor Jonas está com esse momento comentarista. É muito importante, uma rede de relacionamentos aí, que aos domingos, na maior parte das igrejas pelo Brasil, mundo afora, se debruçam em cima desse material. Parabéns, pastor. É muito importante esse posicionamento. Que bênção. Muito obrigado. E também, finalizando as minhas palavras, eu quero dizer que esse papel consciente de ser filho, né, a minha mãe que está lá, de ser esposo, de ser pai, de ser pastor, nós só conseguimos com a graça de Deus e vivendo em comunhão com o Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa que tenho muita honra de dizer que conheci a Deus desde tenra idade, e quando você coloca a sua vida diante de Deus, quando você leva a sério a palavra de Deus, quando você trata bem todas as pessoas, quando você semeia, porque a gente acha que semente é só aquela que o agricultor põe na lavoura. O dinheiro é uma semente, suas palavras são sementes, seu olhar é uma semente, seu tempo é uma semente, suas atitudes são sementes. E todas essas sementes, um dia, elas vão brotar, para o bem ou para o mal. Exatamente. Então, meu conselho é que você semeie coisas boas, que você semeie a paz, a comunhão, a esperança, a fé, sempre acordando animado, animada, sabendo que este é o dia que Deus nos fez e que a gente deve se regozijar e se alegrar nele. E com certeza, nós não estamos aqui para só passar por essa terra, nós estamos aqui para marcar a nossa geração. Esse é o nosso tempo.
Paulo teve o tempo dele, Pedro, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas do século XVIII e XIX. Mas nós estamos em 2024 e esse tempo é nosso. Vamos agarrar, vamos aproveitar e vamos fazer a diferença. Ô pastor, e não desprezar o dom que há, como Paulo falou a Timóteo, né? Não despreze o dom que há em ti, né? Eu sempre comento esse momento, porque às vezes pessoas estão com vários dons, achando que é qualquer coisa. E aquilo que aquece, que nos faz acordar, que nos faz movimentar, é o propósito que Deus tem para nos usar nesse momento. E ao vê-lo assim, tão usado por Deus, nesse dinamismo, é o que o senhor tem atendido o chamado, não desprezando o dom que Deus vos deu, né? Precisaríamos de um outro podcast para falar só sobre vocação, dons naturais, dons espirituais, dons de serviço. Exato. Né? Porque o conceito de dons ou de vocação está muito atrelado com a pessoa que está no púlpito. Uma pessoa que aparece no cartaz. Isso, na verdade, é um grande erro. Aqui, ó, já vai ficar o próximo podcast convidado aqui, pastor. Eu quero aprofundar muitas linhas conscientes, porque a ideia principal aqui é entrar e sair de locais com a consciência, com o devido preparo, a gente fica tudo mais claro e parece que a vida fica mais colorida, vamos assim dizer. Tudo mais claro, mais fácil. Isso. Então, nós vamos tratar sobre isso em algum outro momento, para mostrar que, na verdade, os dons que Deus nos dá não significa só aquele que aparece no cartaz, que segura o microfone. Mas existem pessoas brilhantes que fazem trabalhos maravilhosos para Deus e nesse mundo afora, com dons que muitas vezes não aparecem, mas que sem essas pessoas a coisa não acontece. Que bênção. Olha, vamos falar 2 minutos para a conclusão final. Eu, particularmente, já estou muito agradecido pelo senhor ter vindo, atendido o nosso chamado, a agenda do senhor, eu sei que é muito apertada, mas volto a falar, compartilhar conosco aqui essa experiência, essa vivência e esse temor de Deus na prática é muito importante para a nossa audiência. Considerações finais aqui, pastor. Que pena que já finalizou, mas já está aberto um próximo momento. Meu amigo, muito obrigado pelo carinho, pelo privilégio que você me dá de receber a oportunidade de estar aqui com essa turma muito querida, acompanhando a gente. O pessoal que está aqui nos ajudando, como eu disse, os dons, né? Aqueles que estão atrás das câmeras. Sim. A minha esposa que está comigo, que Deus a abençoe, os meus filhos, a igreja de Regente Feijó, que pela graça de Deus sou pastor há quase 6 anos. Ao Campo de Prudente, ao Madepresp, ao meu pastor Samuel. E é um privilégio estar aqui com vocês. Que Deus abençoe, que esse podcast possa crescer muito mais e que muita gente possa participar desses momentos que eu participei e espero participar outras vezes. Pode contar comigo. Deus te abençoe. Maravilha! Boa, boa! É isso aí, ó. Finalizamos mais um Consciência Pod. Compartilhe, curte e comente. Vai ter alguém que vai ser alcançado por esse conteúdo. E esse conteúdo é libertador. Grave aqui. Boa, boa!